Eu já tinha uma mensagem preparada, né? E hoje, na hora do almoço, eu almocei, terminei de almoçar, Deus falou para mim, vai estudar. Então tá bom, vamos lá, né? Domingo, a pastora não pregou para nós, né? Começamos, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas domingo começou o quê? A campanha, né? Do projeto de vida. Nós fazemos isso já, sei lá, já perdi as contas, né? E nós continuamos fazendo e todos os anos, porque isso? Porque nós vemos que dá resultado, que funciona, né? Quantas pessoas que participaram do projeto de vida e têm sido tremendamente abençoadas, né? Nós temos visto coisa tão incrível que às vezes as pessoas começam o projeto de vida e antes de acabar o ano, né? Ou antes de começar o próximo ano, que ela fez o projeto do próximo ano, ela já tem que fazer novamente, por quê? Porque ela já alcançou quase tudo que ela tinha colocado no projeto de vida, né? É claro que tem pessoas que colocam coisas no projeto de vida e às vezes repete 2, 3 anos a mesma coisa, né? Porque não recebeu ainda, mas a grande maioria tem feito e tem recebido, né? Por que isso? Porque nós temos que entender algumas coisas de como Deus funciona. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, Ele projetou, Ele fez um projeto. Às vezes nós dizemos assim, quem sou eu? Sabe quem é você? Um projeto do Pai. O Pai, Ele te projetou. Projetou quando? Antes da fundação do mundo. Diz a Bíblia que nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo, e que Deus projetou a cada um de nós. E o que Deus vai fazer? Deus vai fazer de tudo para que você possa cumprir este projeto. Só que tem uma coisa, Deus também nos dá um livre-arbítrio, né? Tem algumas pessoas que falam assim, né? Querem ficar famoso na internet e ficam dizendo assim, mas não existe livre-arbítrio na Bíblia. Claro que não existe, porque não é uma palavra do português, não é uma palavra hebraica, não é uma palavra do aramaico, não é a palavra do grego, que foram as línguas que foram escritas, o quê? A Bíblia, né? Mas quando nós entendemos lá nessas linguagens, que Deus diz que nós podemos escolher, que nós podemos decidir, quem pode decidir? Quem tem o direito de fazer isso, não é isso? E isso o que é? Nada mais é do que livre-arbítrio. Você é livre para escolher se você quer ser abençoado ou não. Tem alguém aqui que não quer ser abençoado? Não dá para enxergar? Não tem ninguém, né? Tem alguém? Não, eu acredito que não, eu creio que não, né? Todos nós queremos bênção, não queremos? Queremos. Mas nós temos que entender algumas coisas de como Deus funciona. A pastora nos pregou domingo, e muito bem, né? Sobre o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. O que diz lá? Fala sobre visão, certo? E muitas vezes, nós, os pregadores, usamos esse texto para falar sobre projeto, que tem que ser escrito, que tem que ser bem escrito, né? Para que as pessoas possam ler. E o texto, ele vai mais fundo ainda, ele diz que para Abacuque que ele tinha que escrever de tal forma, né? Tão bem escrito, que até quem passasse correndo pudesse ler. Não é isso? Mas eu fui estudar a respeito disso, porque no domingo a pastora pregando, e o Espírito Santo me cochichou algo no ouvido. E eu fui estudar hoje, depois do almoço, né, quando Deus falou, vai estudar, porque eu estava com a minha mensagem pronta, ela está aqui, aberta. Não sei se eu vou falar sobre ela, deixa o Espírito Santo dizer isso, né? Eu fui estudar a respeito deste texto. E eu descobri uma coisa bem legal, que está na Bíblia, né? Não fui eu que descobri, eu li algo bem legal ali na Bíblia,
mas que eu não tinha me atentado. Já li várias vezes esse texto, já preguei sobre esse texto, mas não tinha me atentado numa coisa. Por quê? Porque a gente se preocupa em pregar o capítulo 2 de Abacuque, mas é muito difícil as pessoas lerem o capítulo 1 e verem a sequência dos fatos. E eu fui descobrir o que acontece ali. Não contente, eu fui estudar sobre a vida de Abacuque. Aí descobri que Abacuque era um reclamão. Tem alguém assim aqui? Só que eu gostei do Abacuque, mais ainda, né? Porque ele, né? Chamei ele aqui de reclamão, ele que me perdoe por isso. Quando eu for lá no céu, vou abraçar ele e pedir perdão por isso. Mas o que acontecia com Abacuque? Abacuque, ele começou a ver os problemas que o povo estava enfrentando. Ele começou a ver a dificuldade, as pessoas que não saíam do lugar, que estavam sofrendo, estavam padecendo nas mãos do inimigo, nas mãos daqueles que estavam aprisionando a eles, porque eles eram escravos. E ele começou a falar com Deus. E ele começou a dizer para Deus sobre os problemas do povo. Ele começou a levar para Deus esses problemas. E aí Deus diz para ele assim: eu vou te responder, mas pegue o que eu vou te responder e escreve. E escreve muito bem escrito, de uma forma que até quem passe correndo possa ver. O que Deus falou para Abacuque? Que ele ia dar a resposta das indagações dele, mas que isto ele teria que escrever. E por que ali o texto diz visão? Porque Deus falou para ele que ia dar uma visão para ele, mas que esta visão ele não era para ele guardar, era para ele escrever numa tábua, muito bem escrito, de forma que as pessoas que passassem correndo pudessem ler. Por que isso? Porque a resposta não era só para Abacuque, a resposta era para as outras pessoas. Então a gente, olhando essas coisas de Deus, de como Deus funciona, eu entendi uma coisa aqui, que eu já tinha esse entendimento, já preguei sobre isso, que quando Deus me abençoa, a bênção não é só minha, mas a bênção alcança quem está próximo a mim. Quando Deus nos abençoa, a bênção, ela é de tal forma que os nossos braços, aonde os nossos braços alcançarem, as pessoas são alcançadas. Eu não sei se você está entendendo isso, porque o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas recebem a bênção e elas querem degustar a bênção sozinhas. E é por isso que muitas vezes a bênção não vem completa na vida das pessoas. É por isso que muitas vezes as pessoas não recebem tudo aquilo que Deus promete para elas. Por que isso? Porque elas querem usufruir sozinhas, né, daquilo que Deus está dando. E Deus ensina por vários versículos da palavra que é dando que se recebe. É uma outra mensagem que eu tenho, né, que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A matemática de Deus é dividindo que se multiplica. Quando você aprender a dividir a tua bênção com as pessoas que estão próximas a você, às vezes pode ser pouco, mas você vai ver que se você for fiel no pouco, sobre o quê? Mais um pouco ele vai te pôr? Mais alguma coisa? Não? Sobre o quê? Sobre muito. Aí as pessoas que não entendem isso, começam a pregar, né, contrário a isso, começam a falar que existem pastores que pregam sobre prosperidade, que não existe prosperidade na Bíblia. Nunca estudaram a Bíblia. Porque se você for estudar a Bíblia, você vai ver que 99% da Bíblia fala sobre dinheiro, fala sobre finanças, fala sobre como viver bem, como ser abençoado, como fazer com que as bênçãos sejam multiplicadas na tua vida.
Se isso não é prosperidade, eu não sei o que é. Quando se luta contra a prosperidade, nós lutamos contra Deus. Sabia disso? Por que isso? Porque se nós lutamos contra a prosperidade, se nós entendermos que Deus não nos abençoa financeiramente, nós vamos entender que Deus é um Deus ruim. Mas Ele fala que Ele é o dono da prata e do ouro. E Ele diz que nós somos seus filhos. Se nós somos seus filhos, nós somos seus herdeiros. Ele vai mais fundo ainda, que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós temos o direito à herança. E herança, para que serve? Tem muita gente esperando Jesus voltar para ter vida boa. Herança não é para se usufruir depois de morto. Já viu alguém usufruir herança depois de morto? Se tiver morto, nem recebe herança, não é isso? Você só vai receber a herança dos teus pais, dos teus tios, ou de quem seja que for que te deixaram uma herança, se você estiver vivo. Por que você está esperando morrer para viver a herança de Deus? Por que as pessoas estão esperando morrer para viver o melhor que Deus tem para elas? O melhor é para agora, assim como o reino é agora. E essa é a mensagem de Jesus. Jesus veio pregar e disse o quê? O reino chegou. E as pessoas estão dizendo aí, venha o teu reino. Estão fazendo campanha de oração para o reino vir. O reino já vem, já está em nós, está dentro de nós. O reino já está presente em nossas vidas. E nós precisamos entender isso, porque quando começarmos a entender isso, nós vamos verdadeiramente sermos reis e sacerdotes. Reis para viver a abundância de Deus aqui na terra, e sacerdotes para levar o máximo número de pessoas aos céus. Então, Deus atende a Abacuque e dá a resposta às suas indagações, como eu disse, às suas reclamações. Tem alguém que reclama com Deus? Deus responde, gente. Deus não está esperando você ficar dizendo, ai meu paizinho, adorado, maravilhoso, e sofrendo e padecendo e passando necessidade. Que pai é esse? Qual é o pai que vai ver o seu filho passando fome e não vai acudir ele? Deus é teu pai? Então Ele tem o melhor para você. Deus é teu pai? Ele quer que você usufrua disso em vida aqui na terra. Porque riqueza no céu não serve de nada. Nem vai levar para o céu, né? O pastor Keitson disse. Vai levar para o céu? Para que serve a riqueza? Para usar aqui na terra. Aí a Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Ao diabo. É isso que as pessoas acreditam. Porque a terra o que é? A terra é a riqueza, é a prosperidade. Onde que tem o ouro? Na terra. Onde que tem o diamante? Na terra. Onde que tem o petróleo? Na terra. Onde que tem dinheiro? Tem dólar no céu? Não tem. Tem máquina de fazer dinheiro no céu? Não tem, gente. É aqui na terra. É aqui que nós temos que prosperar. Por que isso? Porque a nossa prosperidade vai abençoar aqueles que estão à nossa volta. Se nós estivéssemos entendendo isso, eu te garanto que não ia ser necessário nós vendermos feijoada no sábado para abençoar os meninos lá no sítio. Porque se a igreja estivesse vivendo a prosperidade de Deus, esse problema estava solucionado. O grande problema é que as pessoas prosperam. E por isso Deus disse assim, se fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Só que tem pessoas que estão sobre o muito, mas estão usufruindo em benefício próprio delas. Tem pessoas que chegam a não ter vergonha de dizer, eu não consigo dar um dízimo desse valor na igreja. Sai para lá, Satanás. Né? Satanás está aprisionando essa pessoa. Agora, o que as pessoas não sabem, ou não se dão conta,
é que um dia nós vamos chegar diante de Deus e vamos prestar conta. Isso vai atrapalhar a salvação? Não posso afirmar que não, mas vai ter consequência. Isso vai ter, né? Vai ter consequência, porque a Bíblia tem um versículo da Bíblia que diz assim: se nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, Tiago 5 alguma coisa, 4 alguma coisa, 4:17, se eu não me engano. Não consigo decorar muita coisa na Bíblia. Mas se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nisto estamos pecando. O pecador vai para o céu? Vai ou não vai? Se disser que vai, meu Deus do céu. Ei, Jesus. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você hoje. Tem um texto na Bíblia, Mateus 4, do 18 em diante, que fala a respeito de 4 homens, pescadores, que herdaram um ofício dos seus pais. 4 homens que estavam se tornando homens de negócios. Não estavam mal na vida, não. Eles tinham um ofício e esse ofício dava de comer a eles. O que acontece com esses 4 homens é que eles, desde pequeninos, eles começaram a estudar a respeito deste ofício. Como eu disse, eles aprenderam com quem? Com os seus pais. E tudo que seus pais sabiam, os seus pais ensinaram para eles. E eles estavam se tornando, ou já eram, né? Empreendedores. Na arte do quê? Da pesca. Aonde? No famoso mar da Galileia, que não é um mar. Você sabia disso? É um grande lago, né? Nós tivemos a oportunidade de, por 3 vezes já, andar de um barco, né? Da época de Jesus, claro que não era o barco da época, né? Uma réplica de um barco da época de Jesus, da época desses 4 homens que eu estou falando aqui, que eram pescadores, né? 2 deles tinham o ofício somente de pescar, mas 2 eram donos de barco. E herdaram esse ofício dos seus pais. Quem eram esses homens? Ali acho que tem 2, Simão, chamado Pedro, André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, né? Então eles tinham o ofício vindo dos seus pais. Para frente. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei o quê? Pescadores de homens. Seguindo. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos também, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Isso aí, até o 22. Esses 4 homens, eles tinham um projeto de vida, não tinham? A intenção deles era viver até o momento que eles fossem chamados ao céu, pescando. E não era um mau negócio, era um negócio muito bom, porque a Bíblia nos fala que tinha muito peixe naquele lugar. É claro que tiveram alguns insucessos na vida, como todos nós também, né, no decorrer da nossa vida, vamos ter insucessos, já tivemos insucessos. O insucesso faz parte da vida. Só que o grande problema é aprender com o nosso insucesso. Porque quando aprendemos com o nosso insucesso, nós vamos conseguir ir para frente, ou melhorar aquilo. Se nós aprendermos o porquê que nós tivemos insucesso, esse insucesso não vai nos derrubar lá na frente.
Ele vai nos ajudar. Nós podemos ver hoje e analisarmos pessoas, né? Você pega um grande empresário e pergunte para ele: você nunca faliu na vida? Ele vai dizer: fali algumas vezes. Mas o que aconteceu? Na sua falência, ele aprendeu algo que ele não sabia. Para quê? Para que não viesse a falir novamente. E assim ele vai prosseguindo. Então, em sucesso nós podemos ter. Sempre nós vamos ter uma pedra de tropeço, a qual nós não vamos enxergar e vamos cair. Agora, o problema é ficar caído. O que muita gente faz. Tem muita gente que se entrega às circunstâncias da vida. Só que as circunstâncias da vida não é para nos vencer. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez para que as circunstâncias da vida nos vencessem. Ele nos fez para quê? Para que nós vencêssemos as circunstâncias. Não é isso? Mas voltando a esses 4 homens, eles já têm um projeto de vida. E estão, né, para quem olha para eles, bem estabelecidos, não estão? Só que chega um homem, se aproxima deles. Este homem eles já tinham ouvido falar algumas vezes, porque era um homem que estava movimentando, né, um grande número de pessoas. Se fosse hoje, né, seria o quê? O que seria hoje? Qual seria a profissão desse homem? Um influencer, não é isso? Jesus era um influencer na sua época, e as pessoas o conheciam, ou quem não conhecia já tinha ouvido falar dele. Já tinha gente procurando no Instagram, querendo saber onde andava este homem, por onde ele anda, onde ele vai passar, porque eu quero estar lá. Alguns queriam somente seguir a ele, outros queriam fazer amizade, outros queriam, né, ter algo mais dele. E esses homens já tinham ouvido falar de Jesus. E esse Jesus, de repente, passando por onde eles estavam, porque eles estavam ocupados com seus afazeres, e não podiam ir aonde ele estava. E isso me mostra algo aqui também, que às vezes as pessoas estão correndo atrás da bênção, e ficam mudando de lugar em lugar, e dizem assim: eu vou sair daqui, porque aqui eu não recebi minha bênção, eu vou lá. Não precisa você sair de onde você está. O que você precisa é ter um encontro com Jesus. Quem fica pulando de galho em galho é porque ainda não se encontrou com Jesus. Porque no momento que você se encontrar com Jesus, você vai ter sua vida suprida. As suas necessidades vão ser supridas. Não importa a situação que você está. Você tem um encontro com Jesus, você vai permanecer firme ali. Porque quem tem um encontro com Jesus, sabe que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Jesus chega para esses homens que têm uma vida estabelecida, já têm um projeto de vida, já sabem o que queriam ser, já sabem o que estavam fazendo e o que queriam continuar a fazer. Mas Jesus chega para eles e diz assim: eu tenho para vocês um novo projeto de vida. O projeto de vocês era pescar peixes, mas eu quero transformar vocês em pescadores de homens. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser que você já tenha um projeto na sua vida, mas se esse projeto for somente um projeto da sua ideia, do seu entendimento, do seu conhecimento, daquilo que você procurou e estabeleceu, eu quero dizer que isso é muito pouco, porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior. É muito maior. Domingo a pastora falou de uma moça que fazia cílios, né? E estava ganhando quanto por um cílio? Hã? Sobrancelha? Não é a mesma coisa? Não é, né? Quanto era? 12 mil, uma sobrancelha. Mas será que ela ganhava isso quando ela começou? Não, né? O que ela fez para ganhar os 12 mil por uma sobrancelha?
ela se preparou, ela buscou, ela, né, se esforçou, suou. Eu garanto que ela gastou dinheiro que não tinha, mas ela foi atrás do conhecimento. Hoje eu vi uma entrevista de uma mulher que corta cabelo, e o entrevistador perguntou para ela assim: quanto é um corte de cabelo que você faz? E ele colocou na tela assim, né, era um podcast, que muitas pessoas reclamam de pagar quanto? R$ 35 para cortar um cabelo, né? E ela disse assim: um corte simples, R$ 3.000. Um corte o quê? Simples. Aí o cara, né? Se um simples é 3.000, qual é o próximo corte que você tem? Ela disse: eu tenho o corte às cegas. E quanto é o corte às cegas? O corte às cegas é R$ 8.000. Aí ele perguntou, né, claro, por que o corte às cegas, né? Ela disse: não, porque o corte de 3.000 é aquele que a pessoa senta na frente do espelho e fica te olhando e, né, e te diz o que ela quer fazer. O corte às cegas é aquele corte estudado, a pessoa chega, ela não sabe o que ela quer, mas ela quer sair transformada no meu salão. Então eu faço um trabalho excelente para ela. Eu pinto na cor que, né, eu faço um estudo de qual é a cor ideal para ela. Eu faço um estudo de qual corte fica melhor com a sua face, com o seu rosto, com o seu porte físico. Eu faço um tratamento, né, eu estudo os fios de cabelo e vejo o que é preciso para melhorar, né, a aparência do seu cabelo. Aí o cara, né, disse assim: mas quanto demora esse corte? Ela disse: tem corte que demora 4 horas, tem corte que demora até 8 horas. O corte, né, fora o estudo, que ela não falou quanto tempo ela ficou estudando aquela pessoa, que eu acredito que não vai fazer no mesmo dia. Mas por causa disso, ela pode cobrar o quê? 8.000. Você pagaria? Você pagaria? Por que você está pensando? Pagaria ou não pagaria? Pagaria? Eu pagaria, né? Com certeza. Pagaria. Mas quando nós podemos pagar isso? É claro que eu não vou vender meu carro para cortar meu cabelo. Mas eu sei que vai chegar o dia que eu vou chegar em lugares onde eu vou me sentar e vão fazendo um corte desse. Não sei se eu vou precisar pagar, porque quando eu falo de prosperidade com Deus, eu não falo de dinheiro, porque quando eu falo de prosperidade com Deus, eu já fui 3 vezes para Israel sem dinheiro, pensando como é que eu ia fazer, e voltei com dinheiro no bolso. Já fiz algumas viagens que eu nunca faria, né? Não teria condição de fazer. Um cruzeiro nas Bahamas. Quem tem sonho de fazer um cruzeiro nas Bahamas? Eu fiz. Sem dinheiro. Sabe o que eu estou falando com isso? Deus é sobrenatural. E Ele tem o poder de te levar aonde você talvez não tenha nem sonhado ainda. Mas para isso, você precisa cumprir o seu propósito. Porque quando você estiver cumprindo o teu propósito, você vai começar a chegar em lugares que você nunca chegou. Eu já me sentei em mesas que eu nunca imaginei sentar. Um dia chegaram para mim e disseram assim: tem uma reunião, um curso. Não, tem um curso. Meu Deus, prefeitura, quando fala em curso, teve um curso que eu tive que fugir. Literalmente eu fugi do curso. E tive que me esconder para chegar depois do horário do curso, porque senão iam ver que eu tinha fugido. Depois eu contei, né? Porque eu sou crente, não posso faltar com a verdade. Depois eu contei o porquê que eu fugi. Porque chegou um momento lá que não tinha condição, gente. Mandaram apagar a luz,
uma pessoa ficar no meio, era homem e mulher tudo junto, ficar um no meio e fazer uma rodinha, um ficaria no meio, não importava se era mulher ou homem. E os demais tinham a liberdade de pôr a mão onde quisesse. Quando eu soube que ia acontecer isso, a pessoa nem tinha dito que ia acontecer. Quando eu soube que alguém já tinha participado do curso e de repente entregou o jogo, né, que eles pediram para não contar e a pessoa contou, eu fui tomar água e fiquei tomando água acho que até hoje. Mas esse outro curso mandaram eu fazer, né? E eu fiquei pensando qual é a pegadinha, né? Fui lá fazer o curso, sentei num hotel em Curitiba, lá perto da Praça Rui Barbosa. Sentei lá, um hotel chicão, chiquérrimo, né? As cadeiras de couro, macia, aconchegante, para dormir um bom sono. E começaram a falar de algo que eu não entendia, não tinha conhecimento, não era a minha área, mas eu era representante do prefeito, porque na época eu tinha um cargo de assessor do prefeito. Não sabia por que eu tinha esse cargo, não tinha queria me dar uma chefia, não tinha o que me dar, daí o que estava sobrando era uma assessoria do prefeito. E eu ganhei esse cargo. Não pagava nada, mas era assessor do prefeito. Ganhava metade do meu salário para ser esse assessor do prefeito. E eu fui para esse curso, né? Sentei lá, fiz o curso, chegou na hora do almoço, eu fiquei olhando e fiquei pensando, aonde que eu vou comer, né? Não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Vou ter que dar um grupo aqui, não sei se vai dar tempo de eu ir em casa. Aí, quando disseram assim, vamos para o almoço, eu pum para a porta, né? Quando eu fui para a porta, o cara que estava cuidando da porta lá disse, não, é lá naquele elevador lá. Eu digo, que o elevador? Não, pega o elevador e vai no último andar, lá no terraço. Fazer o que lá? Não, vai lá. Gente, quando eu desço do elevador assim, aquela mesa posta, meu Deus do céu, tinha comida que eu nunca vi na vida. Aí eu, né, me servi, fui pegando tudo que eu nunca comi na vida, né? Arroz, feijão, essas coisas, macarrão eu deixei de lado, fui pegando o que eu não comi, né? Bom, já que eu estou aqui, vou aproveitar, porque aquele que anda com Deus, ele usufrui das coisas. Eu não sei se você está entendendo, né? Eu sempre digo uma coisa, que quando eu conto um testemunho aqui, alguém é abençoado da mesma forma. E tirei meu prato, escolhi uma mesa, sentei lá, não tinha ninguém, sentei na mesa. De repente, choveu de gente na mesa. Alguém teve a infeliz, né? Eu sou muito comunicativo, né? Teve a infeliz ideia de cada um se apresentar. E justamente o rapaz do meu lado. Graças a Deus que ele se apresentou e passou do outro lado e não para mim. Ele era assessor, ele era vereador de uma cidade no interior. O outro era prefeito da mesma cidade. Vereador, prefeito, era autoridade, não sei das quantas. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? Eu tinha esquecido que eu era assessor do prefeito, né? Quando chegou a minha vez, você é assessor do prefeito. Eu digo, eu sou assessor do prefeito de Curitiba. Joia, né? Essa eu me livrei. E ali, né, eu pude comer as comidas que eu nunca comi na vida. Caviar, nunca tinha experimentado na vida. Coisa ruim, gente. Meu Deus do céu. Não sei como é que come aquilo. Muito ruim. Mas tinha coisas ali que era do céu. Era comida do céu. Por que isso? Porque quando nós servimos a Deus, Deus vai nos levar em lugares que nós não conhecemos e não sabemos. Pode ser que você tenha um projeto, que eu estou te dizendo é isso, pode ser que você tenha um projeto de vida, mas eu quero te chamar para vir ao domingo e fazer um projeto de vida para o próximo ano. Mesmo que você já tenha um projeto, venha participar dos cultos, venha ouvir a palavra. Por que isso? Porque Deus vai te dar um projeto sobrenatural. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O ano 2008 foi um ano terrível para nós. Tomamos um calote, tivemos uma
dificuldade, tínhamos negociado uma casa, fiz um empréstimo para pagar a entrada dessa casa, quando foi, deu para trás, fiquei com o empréstimo para pagar, né? Aí Deus fala para minha esposa que eu tinha que dar o dinheiro que eu tinha no banco para a igreja, não falou comigo, mas falou com ela, tudo bem, falou com você, está tudo certo, né? Conheço ela na presença de Deus, fui lá e dei o dinheiro que eu tinha no banco, tudo o dinheiro que eu tinha emprestado, 36 parcelas, e dei na igreja, entreguei na igreja, não perguntei para Deus para quê, não perguntei para ela se Deus falou por quê, ela também não perguntou para Deus, ela só disse assim, Deus falou para mim dar, então vamos dar. 2008, setembro, outubro de 2008, em dezembro, nós fizemos nosso projeto de vida, e nós não tínhamos posto casa, nós queríamos que Deus nos desse uma bênção de trocar o carro, era o maior projeto, a maior coisa que estava no nosso projeto. 31 de dezembro, no culto da virada, Deus fala para minha esposa que era para ela pedir uma casa para ele, e ela pede essa casa. Em fevereiro de 2009, nós entramos nessa casa a 0 quilômetro. Com um empréstimo de 36 vezes que eu estava pagando desde outubro do ano anterior. E eu não tinha condição de pagar mais nada, era só aquele empréstimo. Mas Deus nos deu uma casa, e nos deu condição de pagar aquela casa. Compramos uma casa sem dinheiro, para começar a assinar o contrato tinha que ter 7.500 na mão, nós tínhamos R$100 no banco, que estava devendo para alguém, não lembro quem. Mas no dia, isso era na terça-feira, na quarta-feira nós íamos assinar o contrato, na quarta-feira nós fomos assinar o contrato com o dinheiro no bolso. Deus falou com uma pessoa que não era da igreja, que não sabia da nossa situação, mas tinha ouvido falar que nós estávamos para assinar o contrato de uma casa na Caixa Econômica, e ele tinha comprado a dele e sabia que tinha que dar uma entrada, né, de um valor para pagar as documentação, e tinha que ser à vista. E ele ligou para nós e perguntou, quanto nós tínhamos? Aí minha esposa disse para ele assim, tenho R$100 no banco. Ele disse assim, mas vocês são loucos, né? Mesmo. Graças a Deus somos loucos de Jesus, né? Ou por Jesus, né? E ele disse assim, como é que você vai fazer? Eu disse, não sei, eu vou assinar o contrato amanhã e eu sei que eu vou com esse dinheiro. Ele disse assim, então passa lá em casa amanhã, pega minha esposa e vai na Caixa Econômica e tira o dinheiro. Você não está entendendo. Ah? Com Deus não se trata de ter ou não, se trata de ser. Quem você é? Quem você é? Não sabe? Hã? Alguém despertou ali, acordou agora? Filho? Quem é filho aqui? Filho de quem? Hã? Filho de quem? Tem certeza? Se você é filho, se coloque em pé. Eu não tenho mais tempo de falar mais nada, mas creio que o Espírito Santo já falou tudo com você. Falou ou não falou? Então feche teus olhos, coloque tuas mãos no coração. Eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar os teus filhos na tua presença esta noite. E quero declarar sobre eles, ó Pai querido, que em nome de Jesus, Senhor, o plano perfeito, o projeto de vida perfeito, o projeto de vida sobrenatural, o qual já está preparado para a vida deles, ó Pai, que eles possam estar recebendo das tuas mãos hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor haja na vida dos teus filhos, assim como o Senhor falou com Abacuque, dá a eles visão, Pai, dá a eles uma visão clara, uma visão, Pai querido, perfeita, daquilo que o Senhor quer com cada um deles, porque eu sei, Pai querido, que os recursos já estão prontos, eu sei, ó Pai querido, que tudo já está preparado,
para aqueles, ó Pai, que acreditarem, que, Pai querido, colocarem fé nesta palavra. Eu sei, ó Deus, porque foi o Senhor que mandou eu estudar hoje, porque era o Senhor que queria falar com eles, ó Deus. Eu tinha uma mensagem preparada e creio que foi o Senhor que me entregou, mas não era para hoje. A mensagem de hoje era o Espírito Santo que queria entregar, Senhor, e eu me deixei ser usado como vaso, porque eu sei que quando o Senhor quer abençoar alguém, não há nada que possa impedir, a não ser a falta de fé. Por isso eu também oro por eles, ó Deus, porque um dia o Senhor falou com um homem e disse para ele que se ele tivesse fé, sua filha seria curada, e ele foi verdadeiro contigo e disse que não tinha fé, e lhe pediu ajuda na fé. Eu hoje peço ajuda na fé dos teus filhos, ó Pai. Peço, Senhor Deus querido, que seja multiplicada esta fé, tantas vezes quanto forem necessárias, Pai, porque eu sei que esse projeto é muito maior do que eles acham, do que eles pensam ou do que eles imaginam, ó Pai, porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ouvidos não ouviram, olhos não viram, e nem o coração sentiu, de tão maravilhoso que é. Por isso eu te adoro, eu bendigo, eu louvo o teu santo nome esta noite, e eu declaro teus filhos tremendamente abençoados, em nome de Jesus, amém, amém.